programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, os educadores de Minas celebram os 35 anos do Sindiúte, uma trajetória de muitas lutas e conquistas. A ex-presidenta da UTE, Rosaura Magalhães, nos conta essa história. No Momento CUT Minas, acompanhe a série sobre a terceirização. São 35 anos de muitas lutas e conquistas. Quem continua a nos contar essa história é a ex-presidenta da UTE, Rosaura Magalhães. Educação em Debate. Continuamos a conversa com a professora Rosaura, que foi a primeira mulher eleita presidenta da UTE e depois do Sindiúte. Ela nos conta a história do nosso sindicato, que este ano completa 35 anos. Rosaura, e a greve de 91? Como é que foi? Bom, a greve de 91 foi uma greve que durou 90 dias, né? Foi até então a maior greve que nós realizamos. A nossa luta, esse período todo, depois de 79, era para ter um piso salarial, na realidade, né? Porque nós tivemos conquista na greve de 79, que foi o salário que era 2.000 e alguma coisa, não lembro nem a moeda na época, passou para 6.000, mas nesse período aí veio a inflação e todas as conquistas que a gente tinha de salariais se perdiam porque a inflação acabava, né, com esse salário. Então a gente voltava a estaca zero. Então a luta pelo piso, ela começou a se colocar, né, que era a ideia de um piso salarial para a categoria e um piso com indexador, né, para que o poder aquisitivo dos trabalhadores na educação se mantivesse ao longo do tempo, né? E aí nós tivemos ao longo dessa história vários momentos de luta pelo piso. Teve um período que a gente conseguiu o piso vinculado à BTN, um piso de 3, 5 e 7 salários mínimos com indexador, né? Depois a gente perdeu esse indexador. Aí a gente conseguiu colocar na Assembleia Legislativa uma emenda que garantisse o piso de 3, 5 e 7 salários mínimos vinculado ao salário mínimo, né, com o indexador. E aí o governo, na época, que era o governador Hélio Garcia, ele vetou essa emenda que tinha sido aprovada. E aí a gente teve que lutar de novo para conseguir, né, sempre a luta pelo piso com o indexador. E em 1991 nós fizemos uma greve que durou 90 dias, lutando também pelo piso, por democracia na escola, por melhores condições de trabalho, né, as reivindicações que são as reivindicações históricas da categoria, né, por um plano de carreira e tudo mais. Num primeiro momento, o governo se recusou a negociar conosco, né, aí nós ocupamos a Secretaria Estadual de Educação para forçar negociações, né, e aí, depois de muito tempo em greve, com um monte de atividades, fizemos atividades na Praça 7, acampamento na porta da Igreja São José, uma série de manifestações e com a categoria participando efetivamente, a gente conseguiu uma negociação, né? Mas nós temos isso na nossa história também, né? Várias vezes, em várias greves, nós conseguimos negociar e depois os governos descumpriam os acordos que faziam com a gente na greve. Rosaura, você foi eleita a primeira mulher presidenta da UTE, depois Sindiúte, numa categoria que nós somos a maioria. A história do sindicato foram 3 mulheres, você, depois a companheira Inês Camargos e agora eu na coordenação geral. Como é que foi para você assumir esse cargo num universo, as relações de poder, que são relações machistas, que nos impõem muitas coisas? Como é que foi essa experiência para você? Bom, em primeiro lugar, eu nunca tinha pensado que eu ia ser presidente da UTE, né? Porque
Em 1979, quando eu comecei a participar do movimento, eu nem falava nas assembleias, eu morria de vergonha, né? E ficava imaginando fazer uma intervenção, subir lá, mas não tinha coragem de jeito nenhum. Mas participava de tudo, eu participava das reuniões de regionais, lá na regional eu dirigia a regional, né? Participava das reuniões do comando, mas morria de vergonha de falar. Então, quando vários companheiros começaram a falar que eu devia me candidatar a presidente e tal, no primeiro momento eu quase morri de medo, né? Me deu uma tremedeira, né? Não quero, não dou conta, não, né? Eu não já consegui falar em público, mas ser presidente do sindicato não me passava pela cabeça. Tive que ler muita coisa sobre a questão feminina para poder adquirir coragem, né? E precisei muito do incentivo das colegas, né? A maioria mulheres, professoras, em relação a essa questão mesmo. Não, está na hora de ter uma mulher presidente do sindicato, né? A categoria que é mais de 90% composta de mulheres, por que só tem homem na presidência, né? Primeiro presidente homem, segundo homem, né? Sempre homem. Por que não a mulher? E aí as pessoas começaram a me pressionar. Eu fiquei muito insegura inicialmente, depois eu assumi, né? Criei coragem. Falei, então vamos lá, mas vocês têm que dar apoio e tal. O processo de definição do meu nome como candidata a presidente foi uma disputa, né? Teve uma disputa entre uma mulher e um homem, né? Não era esse o centro da questão explicitado, mas tinham duas pessoas disputando e era uma mulher, que era eu, e um homem, que era, na época, o Toninho Lambertucci, que foi presidente depois de mim, inclusive, né? Então, num primeiro momento, eu fiquei muito insegura, a imprensa, inicialmente, não me reconhecia como presidente, né? Às vezes, colocava o nome de outro companheiro, um homem, como presidente do sindicato, né? Mas à medida que eu e os companheiros da direção fomos fazendo o nosso trabalho e tudo mais, eu fui adquirindo mais autoconfiança, né? E aí, com um trabalho bom sendo feito, com muita responsabilidade na condução das lutas da categoria, com um debate sempre aberto, sempre claro, sempre democrático, acho que as pessoas começaram a categoria sempre me reconheceu, a categoria tem um carinho, sempre teve um carinho muito grande comigo, né? Onde eu vou, no estado todo, as pessoas lembram da época que eu era presidente, né? Falam que tem saudade daquele tempo, então, por parte da categoria, eu nunca senti uma certa rejeição. O difícil é você, como mulher, se impor num lugar de direção, né? Negociar com o governo, né, no movimento sindical, ter uma posição respeitada, né? Isso não é uma coisa muito fácil, mas a gente aprende, né? Tudo que eu aprendi foi na luta no sindicato a partir de 1979. Aprendi a dirigir uma assembleia, a dirigir um congresso, né? A conduzir isso de forma democrática. E chegou uma certa época que as pessoas começaram a me reivindicar na mesa de direção, porque sentiam que a minha condução era legal, era democrática, né? Então as pessoas, ao me reconhecerem, né, a gente vai se impondo também como liderança e tudo mais. Então, assim, não é fácil, não. Não é uma questão tranquila, né? Mas eu acho que a gente vai aprendendo, né? Vai assumindo esses lugares e vai aprendendo e adquirindo mais confiança na gente mesma, na nossa capacidade, né? De estar na direção do movimento, né? Ele fazendo um trabalho legal para a categoria aí. Para finalizarmos, Rosaura, qual que é a mensagem que você deixa para a gente, Sindiúti, 35 anos, né? Tem uma nova geração que hoje está na escola pública, uma nova geração que tem que fazer as lutas, que enfrenta muitas dificuldades
muitas delas semelhantes à que você relatou, e outras que este governo conseguiu inventar para que a categoria sofresse. Qual é a mensagem que você deixa para a gente dos 35 anos? Bom, eu estou passando essa mensagem onde eu tenho ido, né? Que eu gostaria que essa nova geração conhecesse essa história, procurasse conhecer essa história. Eu acho que para se orgulhar dela, né? E para saber tudo que a gente conquistou nesses anos, com muita batalha, e que estamos perdendo, né? Por exemplo, o plano de carreira. Eu fiquei muito sentida quando eu vi, né, que toda uma luta histórica pelo plano de carreira caiu por terra com um golpe, né, desse governo, né, que negociou. Eu assisti a negociação na greve de 2011, que é hoje a maior greve da nossa história, e depois vi o rompimento do acordo político do governo. E o que eu gostaria de falar para essa nova geração é que ela precisa ter orgulho, né, dessa categoria, né, que tem um papel fundamental na sociedade, um papel muito importante, né, essa categoria está vivendo hoje um momento muito difícil, porque está cada vez mais difícil dar aula para muitos alunos na sala, né? Ensinar está sendo uma missão extremamente difícil e dolorosa. Acho que hoje os professores dobrarem a jornada de trabalho é um absurdo, não podia dobrar a jornada de trabalho, né? Com essas condições de trabalho que a gente tem, dobrar a jornada de trabalho é desumana, né? Na minha época ainda dava para você trabalhar 2 cargos. Hoje eu acho que tinha que ter dedicação exclusiva num cargo só, com um número menor de alunos em sala de aula. Então, eu acho que os professores têm que, essa nova geração tem que procurar conhecer a sua história, né? Aumentar a sua autoestima e o seu valor, né? Se valorizar mais e brigar pelas coisas que são fundamentais para que a educação melhore a qualidade do ensino, né? Lutar por um salário digno para que ninguém tenha que dobrar a jornada de trabalho, para que possa fazer um bom trabalho em condições humanas. Então, eu conclamo, né, essa nova geração a vir para a luta no seu sindicato. Essa luta é fundamental. Esse sindicato fomos nós que criamos, né? E a força desse sindicato depende da participação da categoria. Não adianta nada reclamar sem participar, tem que participar, né? E participar como representante, procurar um tempinho para vir para as atividades do sindicato, para retomar e fortalecer essa luta da categoria. Agradeço essa aula de história, é professora de física, mas a aula foi de história. E é importante para que a minha geração conheça o que foi a luta coletiva, porque o que eu vejo hoje é a tentativa de desqualificar o que é coletivo, individualizar como se o indivíduo fosse capaz de mudar a sua realidade. A gente só modifica quando a gente faz a luta conjunta. Então, agradeço por essa aula e é muito orgulho pertencer a um sindicato que teve uma mulher na presidência como você. Obrigada. Eu agradeço também essa oportunidade de estar aqui para comemorar esses 35 anos. Quando eu estava na presidência do sindicato, nós comemoramos os 10 anos com o Paulo Freire, né? Aqui em Belo Horizonte. Agora, os 35 anos do sindicato, eu acho que a gente tem que comemorar com uma grande festa, porque a gente precisa se orgulhar desse sindicato que nós construímos. O que pensam os educadores mineiros? Profissão educador. Meu nome é Ângela Maria Duarte, da cidade de Itabira. Eu sou auxiliar de ajudante de serviços gerais e a gente está reivindicando, né? No meu caso, eu sou da Lei 100, né? Nós estamos com muitas perdas salarial, dá um piso de carreira, o nosso contra-cheque vem praticamente vazio, né? Então aí a gente está uma luta aí para ver se consegue, né? A reivindicar o salário também, que está muito ruim, péssimo, né? A educação. Meu nome é Isabel, eu sou da Escola Estadual da Fazenda da Betânia, da cidade de Itabira.
Nós estamos em greve para reivindicar melhores condições de salário, que o governo não paga o piso salarial. Pedimos também respeito para a nossa categoria. Nós estamos desvalorizados, nós estamos sofrendo com o sucateamento da educação. Então, a nossa greve ela não é apenas por motivos salariais, ela também é por motivos de respeito para com o servidor público da educação. Atualidade. A distribuição do gás canalizado em Minas Gerais está trazendo à tona uma nova polêmica, dessa vez agora com o governo e a Assembleia Legislativa. O governo do estado quer construir um gasoduto e, para isso, mandou para a Assembleia Legislativa uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Quem conversa conosco é o Jairo Nogueira, do Sindeletro. Jairo, é necessário mudar a Constituição para construir um gasoduto? A gente entende que não há necessidade nenhuma disso, né, de você estar mudando a Constituição Mineira para a construção de um gasoduto. Parece que estão aproveitando o momento para poder alterar a Constituição Mineira, para poder privatizar a Gasmig. E o que eles mudam na Constituição? O que tem lá hoje que pode ser retirado? Então, essa conquista que a gente teve na Constituição Mineira vem do governo Itamar. Nós conquistamos através da PEC 50 primeiro, a questão da não privatização da CEMIG e Copasa. Se houvesse a intenção de privatização das duas empresas, deveria passar por 3/5 dos deputados e um referendo popular. Logo depois veio a PEC 66, que incluiu a Gasmig nesse rol. O que a gente tem agora da mudança da PEC 68 é colocando as subsidiárias, aí entra a Gasmig, entra a Copasa, entra a Gasmig, retirando a questão do referendo popular. Então esse é o grande problema dessa PEC, onde retira a questão do referendo popular, da consulta popular, se deve ou não privatizar as empresas de Minas Gerais. Então, pelas normas atuais, qualquer tipo de privatização teria que ouvir a população através de um referendo? Exatamente, é isso. Das regras atuais, o que está na Constituição Mineira hoje é isso. Se quiser privatizar a Gasmig, por exemplo, nessa questão da construção desse gasoduto, que a gente não está entendendo por que privatizar a Gasmig para construir um gasoduto. Hoje a Gasmig tem como sócias a CEMIG e a Petrobras, duas grandes empresas que poderiam fazer esse projeto. E vem-se com a ideia de privatizar. Então, a ideia básica da mudança, da alteração nisso aí, é retirar a consulta da população. E tem grandes empresas aí, nacionais ou internacionais, de olho nesse negócio? É um negócio lucrativo? Sim, é um negócio de alto lucro. O gás vai ser a grande saída, né, para a questão energética no Brasil. Em vários estados já estão investindo nisso, como Rio, São Paulo e parte do Nordeste. E tem empresas de olho nisso. Tem uma empresa espanhola aguardando, já tem um compromisso da CEMIG com essa empresa, aguardando essa questão da Assembleia de autorizar a privatização. A CEMIG compra o restante da parte da Petrobras, os 40%, e vende para essa empresa espanhola, que se chama Venosa, 68% das ações. Mas na sua avaliação, é necessário ter esse investidor estrangeiro, ou a própria CEMIG, que é sócia majoritária, né, da Gasmig, teria condição de fazer essa obra? A própria CEMIG e Petrobras teria condição de fazer essa obra. O que a gente questiona é o valor da obra. O valor que foi orçado, R$2 bilhões, é um valor muito alto. A gente fez consulta com engenheiros, com técnicos da Gasmig e técnicos e engenheiros fora aqui do estado de Minas Gerais, que tem uma grande atuação na questão do gás canalizado, desse gás, e eles dizem que o projeto está com um valor muito alto, poderia ser feito pela metade do preço. Né? Então poderia ser um projeto, em vez de se gastar na bitola que está se colocando lá do gasoduto, poderia se ter uma bitola muito menor, com custo muito menor, né? Ou seja, é o tubo que conduz o gás. O tubo que conduz o gás, ele pode. Parece que o que está no projeto são 24 milímetros a bitola. Você poderia fazer com 14 ou 16, que é feito no Brasil inteiro, né? Sim. Então você diminuiria pela metade esse valor e, logicamente, teria condição de CEMIG e Petrobras fazer esse investimento. Agora, essa emenda constitucional é de interesse do governo do estado, porque foram deputados da base do governo. Você acredita que eles têm condições de passar isso a toque de caixa, sem discutir melhor com a população, com os setores técnicos, na própria Assembleia, né, fazer uma boa discussão? Corre esse risco? Luiz, o que está nos assustando é isso, né? Essa questão dessa PEC foi colocado, parece que a toque de caixa, ela está muito rápida lá na Assembleia. É uma discussão muito polêmica, você está mudando a Constituição de Minas Gerais, você está tirando o direito, a oportunidade da população de votar, se ela autoriza ou não a privatização da empresa,
de empresas do Estado, como CEMIG, Copasa e Gasmig, e o que a gente está sentindo é que está muito rápido. Já está se querendo montar comissão, já está se querendo votar, e parece que querem fazer isso no período da Copa, né? Então, essa discussão a população ainda não está sabendo. Então, é muito importante aqui a nossa participação aqui no programa, para, inclusive, a população saber que a gente pode ter uma surpresa desagradável aí, que é a mudança da nossa Constituição, a retirada de um fato tão importante, que é o referendo popular, e as nossas empresas em risco de serem vendidas, né? Tá bem, Jair, obrigado pela entrevista e obrigado a você também. Até o próximo programa. Tire sua dúvida com o Departamento Jurídico. Tira dúvidas. Eu gostaria de saber o que trata a ação de exigência curricular. A ação da exigência curricular diz respeito para aqueles servidores que recebem a exigência curricular e ultrapassam o cumprimento da sua carga horária legal, que é de 24 horas semanais. O sindicato está ajuizando as ações para que essa exigência curricular passe a se tornar uma faculdade e não uma imposição, como é feito hoje pelo Estado de Minas Gerais. Os documentos para o ajuizamento da ação estão elencados no kit Justiça, que já está disponível no nosso site. Para o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas, Helder Santos Amorim, a terceirização é um mecanismo que reduz direitos fundamentais dos trabalhadores. Acompanhe. Momento CUT Minas. Continuamos a conversa com Helder Santos Amorim, ele é do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Helder, por que na sua opinião, na sua avaliação, com a experiência que você já tem, a terceirização sem limites é inconstitucional? Beatriz, o problema da terceirização é o problema da medida da terceirização. Porque, na verdade, sendo um fenômeno inerente à nova ordem econômica, ao novo modelo de organização empresarial, o chamado modelo de empresa flexível, a terceirização é um fato inevitável. Por quê? Porque ela está explicada cientificamente do ponto de vista da ciência da administração, como uma exigência do mercado internacional. O problema é que a terceirização sem limite em todas as atividades empresariais, especialmente nas atividades finalísticas da empresa, ela fere gravemente a Constituição em 2 pontos fundamentais. Primeiro, ela retira da empresa a sua função social. Toda propriedade está marcada constitucionalmente por uma função social e a propriedade dos meios de produção, a propriedade produtiva também está marcada por essa cláusula constitucional. E por que esvazia a função social? Porque a empresa, não manejando o fator de produção do trabalho, ela se exime da responsabilidade de prover com proteção social os trabalhadores. E aí chegamos ao segundo aspecto. A terceirização radical, ela retira a eficácia de todos os direitos fundamentais dos trabalhadores. Os direitos previstos no artigo 7º da Constituição são considerados direitos essenciais ao próprio regime democrático. No momento em que se terceiriza todas as atividades, esses direitos passam a ter um nível de eficácia muito reduzido, o que significaria ao descumprimento indireto, oblíquo do próprio direito, né? As teses de direito constitucional que tratam do núcleo essencial do direito fundamental dizem que quando se esvazia a eficácia de um direito, é como se estivesse violando o próprio direito. Portanto, a terceirização levada ao extremo, a terceirização radical, ela esvazia todo o conteúdo de eficácia de direitos fundamentais e da função social da empresa. E por isso, ela sobrevaloriza os interesses do capital sobre o valor social do trabalho. Seria um desequilíbrio constitucional. Do ponto de vista do princípio constitucional da proporcionalidade, haveria uma sobreelevação dos interesses do capital em relação aos interesses dos trabalhadores. Bom, Helder, para a gente finalizar, que impactos teria a decisão do Supremo Tribunal Federal na administração pública autorizando aí uma terceirização sem limites? Bem,
Para analisar a questão à luz da administração pública, primeiro é preciso ventilar o seguinte: a administração pública central, composta pelas pessoas jurídicas de direito público, administração direta, autárquica e fundacional, estas estão submetidas a uma disciplina de terceirização prevista no decreto número 2271 de 1997. Diz esse decreto que essas entidades só podem terceirizar as chamadas atividades complementares, acessórias, instrumentais às competências dos órgãos públicos. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal não apanhará esses órgãos públicos. Bem, mas em relação à administração indireta empresarial, composta pelas empresas estatais, são as sociedades de economia mista e as empresas economicamente ativas do Estado, a decisão do Supremo pode apanhá-las e pode apanhá-las muito negativamente se for uma decisão que libere a terceirização na atividade fim. Por quê? Porque também essas empresas estão submetidas à regra do concurso público como forma legítima de admissão de servidores públicos. Portanto, se essa decisão, ela de fato permitir a terceirização na atividade finalística, a consequência será desastrosa para a finalidade do princípio da impessoalidade, ou seja, haverá sim possibilidade de admissão de servidores, de trabalhadores por meio de empresas terceirizadas, sem observância de um princípio nuclear para o Estado democrático de direito, que é o princípio da impessoalidade, que se realiza por meio do concurso público. Bom, quero agradecer a sua participação. Eu quero registrar também a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua dedicação às nossas causas, à questão do trabalhador. Importantíssimo ter na sociedade pessoas com a sua disposição, o que nós chamamos de disposição de luta. Então, um prazer que você tenha participado aqui conosco e desejo sucesso e saiba que a CUT Minas é uma parceira nessas lutas que são tão importantes para a classe trabalhadora. Eu que agradeço e agradeço em nome do Ministério Público do Trabalho, porque na verdade o combate às irregularidades, às fraudes na relação de emprego é uma luta institucional que está na base do ideal institucional do Ministério Público. Então, em nome de todo o Ministério Público, eu que agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. Fique agora com o humor de Rômulo Garcias. Minha mãe está se vestindo para dar aula. Oi, eu sou comediante e muita gente me acha engraçado, mas o assunto agora não pode virar piada. Imagine, professores adoecidos sem piso salarial que não podem sequer comer na escola, salas de aula superlotadas, escolas funcionando no lugar onde já foi um motel e outra em um posto de gasolina. A maioria das escolas sem quadra de esporte ou refeitório. É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada. Mas essa, infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. Nos últimos anos, o governo de Minas deixou de investir mais de 8 bilhões de reais em educação. Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau gosto.